Amém. Vamos nós. Vem mais para frente, por favor. Deixa eu mexer com vocês. Já que estamos em família, todos de casa. Olha aí. Assim, não foi tão para frente assim, né? Mas pelo menos estão mais na frente. Né? É para vocês receberem a palavra melhor. Igual a historinha do lobo mau, vocês já viram? É para te ver melhor. É para exortar melhor. Amém? Queria fugir disso, queridos, mas parafraseando Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho, e se não pregar exatamente aquilo que o Senhor quer falar ao corpo dele. Amém? Queridos, quem aqui já esteve, quantos de vocês, na verdade, já estiveram no lugar onde vocês não queriam estar? Acho que todo mundo já teve, né? No lugar onde você está meio que para cumprir tabela, porque você precisa, na verdade, estar lá. Mas que, na verdade, você não participava, você não interagia, você estava no lugar somente de corpo presente. É diferente quando você está num lugar que lhe agrada, não é verdade? Você participa, você se envolve, você interage, você conversa. Qual é o ponto aqui? E se em alguns momentos o Espírito Santo estiver dentro de alguns de nós da mesma forma? O tema da mensagem de hoje é presença sem manifestação, habitação sem manifestação, na verdade. Quando Deus está, mas não se revela. E aí aqui eu não estou falando simplesmente do ambiente de culto. Lá em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Esse negócio está ventando hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. E em Efésios 1,13 fala que nós fomos selados com Ele. Né? Então, nós bem sabemos, todos nós que estamos aqui, já ouvimos, né? Tem visitante? Acho que tem um ali. Enfim, mas todos nós já ouvimos aqui, né, de púlpito e no rema, para quem é aluno, que o Espírito Santo ele não vai e volta. Que uma vez que você nasceu de novo, ele mora dentro de você. Você passou a ser a habitação do Espírito Santo. Né? Todos nós passamos, no caso, a ser a habitação do Espírito Santo. Nós fomos selados com ele, como Efésios 1,13 fala. Então, ele não vai e volta, ele não nos abandona em nenhum momento, ele está sempre presente. Ele não sai, ele está lá, habitando. Mas é bem verdade também que a própria Bíblia nos mostra que a manifestação de Deus ela está ligada à resposta que nós damos a Ele. Lá em João 14, 21, vamos abrir lá. João 14, 21. Almeida Revista e Atualizada. Ele fala, Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí na sequência ele vem falando, justamente, na verdade, antes disso ele vem falando justamente que ele não nos deixará órfãos. Ele está falando sobre a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas ele está falando além da habitação. Ele diz que para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, que esses são os que de verdade o amam. E que para esses que o amam, que Deus os ama também, e que para esses haverá manifestação da presença dele. Amém? Então isso significa, querido, que a habitação nós passamos a ser a partir do momento que nós nascemos de novo. Isso é um fato.
O fato irrevogável não muda. Ele está habitando dentro de nós. Mas a manifestação dessa presença, ela é condicionada ao quanto que a gente é obediente à palavra dele. Então, se muitas vezes, e eu não estou falando aqui simplesmente das manifestações dos dons do Espírito Santo, que ele se manifesta para o corpo, esqueci a palavrinha, mas para a edificação do corpo, para benefício do corpo. Então, não estou querendo aqui limitar o agir de Deus e nem dizer como ele deve se manifestar. Eu estou falando daquela manifestação do Espírito dentro de nós. Quantas vezes você não teve aquela sensação de que Deus não está falando, de que você não está ouvindo direção nenhuma, de que parece que está tudo calmo demais? A Letícia, no culto de jovens, ela ministrou uma palavra e ela falou ela usou uma expressão sobre lesões medulares, não era isso? Que eu achei muito interessante. Nas lesões medulares, quem não esteve aqui no culto de jovens, está no YouTube, recomendo que escutem. E ela falava justamente sobre a questão de Deus estar sempre pronto. Quando tem uma lesão medular, vou falar do que eu entendi, né? Quando tem uma lesão medular, o cérebro ele funciona, mas ele continua dando comandos, mas existe uma lesão que faz com que aquele órgão, aquele lesionado, ele não responda ao comando do cérebro. E da mesma forma, a comparação que foi feita foi que Deus está sempre pronto. Ele continua sendo o cabeça, ele continua desejando agir, mas existe uma falta de resposta por parte do corpo. Amém? Então, Deus permanece sendo o mesmo. E, glória a Deus, ela não viu o que eu ia ministrar, mas na oração inicial, o Senhor confirmou a respeito de algumas coisas que nós vamos tratar aqui. E nós estamos falando a respeito de obediência e a respeito de ser um lugar agradável ao Senhor. Da mesma forma que nós fizemos a comparação inicial de quando nós estamos em um local que nos agrada, há uma reação, há uma manifestação diferente. Da mesma forma, quando um lugar nos agrada, também há uma manifestação diferente. E aí nós já comprovamos aqui pela palavra que essa manifestação da parte do Senhor, não comparando ele aos seres humanos e às nossas reações, mas comprovando através da palavra que essa manifestação ela é vinculada à resposta que nós damos a ele em relação à obediência aos seus mandamentos. Amém? Então a presença ela é uma dádiva de fato, mas a manifestação ela é relacional. Depende desse relacionamento. E isso explica porque muitas vezes Deus está, mas ele não se revela na intensidade que nós gostaríamos, inclusive em relação às direções da nossa vida. Lá em Mateus 13:58, fala a respeito da passagem, é só o 58 que fala esse pedacinho, mas tem todo um contexto, onde Jesus vem falando várias parábolas a respeito do reino, e aí logo em seguida ele vai para Nazaré, que é a sua cidade natal. E aí lá fala que Jesus ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Então isso significa que Jesus estava lá, havia a presença, mas havia um fator limitador. Então isso significa que a presença, se é que a gente pode dizer somente a presença, que não é algo pequeno, mas a presença em si não é determinante para que haja a realização de milagres. Existe uma resposta que precisa ser dada. E nesse caso aqui, a resposta era a fé. Houve primeiro desonra, por conta que ele era do local, e aí a desonra levou à incredulidade. Então, primeiro houve desonra, porque ele era conterrâneo, não havia honra suficiente para crer que ele era capaz de realizar milagres. Então Jesus estava ali, a presença estava ali, ele continuava sendo poderoso, ele continuava estando disponível para realizar milagres, mas não havia uma resposta satisfatória. Não por falta de poder, como nós falamos,
Agora volta comigo lá em 2 Samuel 6. Em 2 Samuel 6, nós vemos um exemplo da presença, inclusive da manifestação, mas do que a presença sem reverência e sem obediência pode causar. Lá em 2 Samuel 6, a partir do 3, eles estão falando aqui no contexto sobre a retirada da casa da arca da casa de Eleazar. E eles puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltérios. Era um culto avivado. Com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo, por irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Então, queridos, esse exemplo aqui, a arca, naquela época, ela representava justamente a presença de Deus. Só que haviam direções, haviam orientações sobre a forma como essa presença deveria ser conduzida, deveria ser carregada. E não é diferente dos nossos dias atuais. Nós temos instruções na palavra sobre como nós devemos nos portar, carregando a presença que é em santidade. Se o corpo é templo do Espírito Santo, o mínimo que convém é que a sua habitação seja santa. Amém? Então ali, você percebe que Uzá, ele não era um ímpio. Ele era alguém que estava servindo ao Senhor. Nos nossos dias seria alguém que está aqui na igreja, servindo ao Senhor. Com boa intenção, mas em desobediência. Em desobediência. E a boa intenção, seguida de desobediência, não livrou ele do juízo. Não livra a pessoa do juízo. Então, queridos, é melhor que a gente seja guiado pelas instruções. Naquela época, eles não tinham o Espírito dentro como a gente tem, mas eles tinham a presença, houve uma manifestação, mas a manifestação foi para juízo, por conta da forma como estavam carregando essa presença. E aí, como eu falei, tinha toda uma alegria envolvida. Certamente o Uzá, ele não foi com a intenção ali de desonrar ao Senhor, mas havia uma instrução anterior, ele não era sacerdote. Havia uma instrução anterior. Ele não podia tocar na arca. Então, por melhor intencionado que alguém seja, se está em desobediência às instruções, o resultado é juízo. E, queridos, não adianta a gente querer pregar o evangelho tirando partes dele. Quando a gente fala em relação a juízo, logo se remete a uma coisa ruim. Mas o juízo, na verdade, ele é simplesmente justiça. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Desde o princípio sempre foi assim. Desde o primeiro assassinato, desde Caim e Abel. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Sempre foi assim. Da mesma forma, é hoje. Existem avisos, existem orientações na palavra que precisam ser seguidas. Mais do que isso, Uzá estava ali na presença. Estou usando esse exemplo para contextualizar com os nossos dias, em que talvez, querido, talvez não, na verdade não nos faltam crentes.
Faltam cristãos de verdade. Faltam pessoas que amam o Senhor e que honram a sua palavra e que o obedecem. Não vou nem falar do mundo, vou falar só do Brasil, que tem inúmeras igrejas, inúmeras pessoas que se dizem crentes, inúmeras pessoas que inclusive se dizem cristãos. Mas por que as coisas estão desse jeito? Às vezes eu tenho uma sensação, eu estava conversando com a Letícia esses dias, como se aquela sensação de que está sempre prestes a algo acontecer, que o Senhor quer revelar, mas parece que a igreja está com os ouvidos tapados. Assim, essa frieza, enfim, que acontece, não é a vontade do Senhor, embora esteja dito na sua palavra, que aconteceria, né, nos últimos dias. Mas eu creio que Ele ainda procura, Ele ainda busca pessoas que estejam com os ouvidos atentos. E sinceramente, queridos, minhas orações recentes têm sido, de fato, para que o Senhor não me deixe de fora do que o Senhor está querendo fazer. Que os meus ouvidos não estejam tapados, que eu não esteja tão ocupada a ponto de não ter tempo de ouvir o que o Senhor quer direcionar. Não só para a minha vida, mas também como parte do corpo de Cristo na terra. Ele espera que a gente tenha uma reação, que a gente dê uma resposta a Ele para que haja manifestação. Precisa haver, como o Dejaí ministrou aqui há um tempo atrás, intencionalidade. Precisa haver intencionalidade de busca, porque Ele está pronto. Nós precisamos responder para que haja essa manifestação. Em 1 Samuel 4, ele fala a respeito de levar a arca para a guerra. Eles tinham quebrado a aliança com o Senhor, mas estavam com a arca. Então eles imaginavam que agora, por conta que havia a presença de Deus ali, eles venceriam. Mas eles tinham quebrado a aliança, queridos. Não tinham se arrependido. Ei, não adianta. Não adianta a gente tentar viver de aparência. A gente não engana ao Senhor. Queridos, é melhor se arrepender, sofrer o dano enquanto ainda dá tempo. Não vestir uma máscara de santidade. Não vestir uma máscara de santidade. Se arrependa enquanto há tempo. Lá eles estavam levando a arca, carregando a presença. E achavam que porque estavam carregando a presença, agora Deus ia agir. Eles utilizaram a presença de Deus como ferramenta. E não como comunhão. E não como um relacionamento. Hoje seria se utilizar do conhecimento que a gente tem a respeito da presença de Deus, a respeito de quem somos, simplesmente como ferramenta, mas sem relacionamento com Ele. Como ferramenta de conquista, mas não como relacionamento, como intimidade, como revelação do conhecimento de quem Ele é, para buscá-lo simplesmente por quem Ele é, mas pelo que Ele pode oferecer. Então é muito bom, queridos, que a gente conheça a nossa identidade. É muito bom que a gente saiba o que a gente tem nele. Isso é maravilhoso. E isso impede muitas coisas, inclusive o engano, de nos colocarmos em uma posição inferior àquela que Cristo nos colocou. Mas isso não pode ser o único motivo. Essa consciência, ela precisa nos levar ao relacionamento com Ele, à comunhão com Ele. Eu sei tanto quem Deus é e o que Ele pode fazer, que eu não desejo estar longe dEle, que eu desejo estar cada vez mais perto, por quem Ele é, porque eu tenho desejo de estar perto dEle, de me parecer com Ele, e que quanto mais eu estou perto dEle, mais eu pareço com Ele.
e mais eu posso manifestar as características dele. Quanto mais distante, querido, quanto mais buscamos o Senhor por aquilo que a mão dele pode dar, e não por quem ele é de fato, menos dele nós vamos manifestar. Porque tudo que nós queremos dele é aquilo que as mãos deles podem dar, mas não aquilo que ele é. E logo a gente vai transferir para as pessoas exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Começar a buscar as pessoas pelo que elas podem oferecer, valorizá-la pelo que elas podem dar, e não por quem elas são. Porque a gente não tem esse mesmo tipo de relacionamento aqui, a gente não pode transferir ele aqui. Então, a forma como nós nos relacionamos aqui, ela vai determinar como a gente se relaciona aqui. É importante que nós venhamos a buscá-lo por quem ele é e não pelo que ele pode fazer. E que a gente venha se achegar a ele em reverência à sua santidade, em reverência à sua presença. Não simplesmente utilizando como como lá em 1 Samuel está falando, que eles utilizaram a arca para a guerra, pensando que agora Deus ia agir. Só que eles perderam. Deus não agiu, não é porque ele não tinha poder, mas porque eles tinham quebrado a aliança. E ele não tinha compromisso com quem quebrou a aliança. Embora Deus seja fiel, eles não tinham direção para ir com a presença de Deus, a arca de Deus, naquele momento. Se Deus tivesse prometido a eles, retificando aqui, se Deus tivesse dado a sua palavra e a sua orientação, ele teria cumprido, mesmo eles sendo infiéis. Mas não havia direção para aquele momento deles seguirem daquela forma. E no Novo Testamento nós temos um exemplo muito claro, para não ficar somente no Antigo Testamento, que o pastor até mencionou esse exemplo na nossa consagração do Rema, na segunda-feira, que foi o exemplo de Ananias e Safira. Eles estavam, queridos, ali, igreja primitiva, ambiente cheio do Espírito Santo. Não havia frieza naquele momento espiritual. Não havia razões para uma aparência de santidade. Eles podiam andar em santidade naquele momento se eles quisessem. A igreja estava no seu auge, no meio do fogo. Mas eles mentem ao Espírito Santo. E Pedro diz: você mentiu ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele estava ali, mas não estava sendo honrado. E o resultado, mais uma vez, foi juízo. Juízo. Não houve reverência ao Espírito Santo. Mentiu-se ao Espírito Santo. Aparência de santidade, aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E havia poder para ser revelado. E ainda hoje há. Então hoje foi ministrado também aqui no momento da oração, quando a Letícia estava orando, que é melhor que seja revelado antes para o arrependimento, não para ser envergonhado, mas se necessário for, que seja envergonhado, mas seja salvo. Que haja o arrependimento. Queridos, tentação, ela sempre vai existir. Sempre há tentação. A tentação ainda não é o pecado. Ainda não se tornou o pecado. Todo mundo está sujeito a isso. E quando se torna pecado, também não está perdido. Porque você não morreu ainda, né? Há tempo de arrependimento. Há tempo de pedir perdão. De revelar, de fato, eu errei, mas eu estou disposto a me consertar. Porque eu não quero ser separado como joio. Eu quero crescer como o trigo. E como foi falado aqui,
Isso é uma verdade, querido, latente. O tempo da separação está chegando. O tempo de ocorrer essa separação está chegando. Ele não diz, quando ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, que as pessoas devem ser barradas na porta da igreja e aqui entra só quem passou no raio-x da santidade e aqui fora fica quem ainda não está tão certinho assim. Não. Deixa crescer os dois. Conforme for crescendo, vai se revelando quem é joio e quem é trigo. E num determinado momento, na hora da colheita, haverá a separação do joio e do trigo. Então, isso significa dizer, querido, que está no nosso meio. E o errado é permanecer dessa forma. Deixa eu dar um exemplo. Tinha algumas outras coisas para falar, mas eu queria dar um exemplo pessoal. Há muito tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, graças a Deus, eu tive problemas com pornografia. Fui iniciada na minha vida, acho que a Letícia está ouvindo isso a primeira vez. Fui iniciada na minha vida sexual muito cedo, por abuso. Eu e a mãe dela. E isso fez despertar, né? A gente sabe, eu não vou me ater muito a esses detalhes. Eu não sei se vocês lembram, mas da última vez que eu ministrei, eu falei a respeito dos quartos onde eu ia de viagem, que em todos eles tinham vídeos na coisa de pornografia. Você acha que isso era aleatório? Por que é justo isso? Você sabe o que foi que me ajudou? Além, dentre outras coisas. Quando eu me separei não, né? Separar de mim. Eu conversei com os meus pastores. Acho que vocês lembram disso. E isso era uma preocupação para mim. Por conta dessa área sexual. Queridos, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho problema com isso. Mas sabe o que aconteceu? O que é que faz a gente de verdade se libertar? Procurar ajuda. Confessar. Eu tenho essa deficiência. Eu preciso. Acho que Fatinha vai lembrar. Eu preciso que você me cubra em oração nessa área. Procure pessoas maduras, queridos, para você conversar. Eu acho que se eu não tivesse feito isso naquele tempo, quando chegasse agora nessa fase, eu sozinha, em outra cidade, num quarto de hotel. Mas eu tenho zelo com o Espírito que habita dentro de mim, querido. A presença santa dele habita dentro de mim. Ele olha pelos meus olhos. Ele vai ver aquilo que eu estou vendo. Se você não andar com essa consciência latente, você vai cair. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Isso tem a ver com soberba, querido. Não se ache além do que você é. E nem ache que você tem mais força do que o que você tem. E se alguém aqui está passando por uma situação semelhante, quer seja nessa área, quer seja em qualquer outra área que seja de tentação, confesse o seu pecado, se arrependa. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, a orientação foi: vai e não peques mais. Quando no Novo Testamento, acho que é João, fala que é filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm em Jesus Cristo um advogado, alguém que intercede por você. Então, enquanto você está vivo, sempre há oportunidade de arrependimento. Ressalva, enquanto você está vivo, Jesus não volta, porque ele pode voltar com a gente ainda vivo. Então, eu queria fechar com isso, que para que haja a manifestação dessa presença que habita dentro de nós, porque nem o pecado pode fazer o Espírito Santo sair de dentro de você. Ele está vendo o que você vê, de fato. Mas a manifestação dessa presença, ela é condicionada a essa obediência, a esse lugar de santidade, ao quanto nós agradamos a Ele. E aí talvez não seja o Senhor que não esteja querendo dar uma direção. Mas talvez, quem sabe, não tenha alguma área, algum lugar
em que Ele não está tendo lugar para transformar, para direcionar, para guiar, porque pronto Ele está. Mas é possível que haja habitação sem a manifestação da presença. Amém? É isso. Oi, Nilma.